nós vamos aqui começar o nosso trabalho Grande Avivamento e a Volta de Jesus. Bem, nós vamos ver aqui no quadro sinótico que essa altura dos acontecimentos, nós já passamos, então, aqui pelo decreto dominical, aí vieram, então, as coisas terríveis, né? Porque os 4 anjos soltam os ventos, e aí já não existe mais a intercessão do Espírito Santo no coração do ímpio, né? Porque quem é santo é santo mesmo, quem é perdido mesmo, está lá em Apocalipse 22, versículo 11. O decreto de morte também aí já foi promulgado, né? E nós estamos aqui em plena angústia de Jacó, que vai ser um momento assim muito especial na vida do povo de Deus, tá? Só para a gente poder se localizar, a gente ter uma ideia do que a gente vai falar hoje, tá certo? Então, eu vou começar aqui fazendo uma abordagem sobre o que a irmã White fala a respeito das pragas, tá certo? Então, ela começa aqui abordando a respeito das 2 primeiras pragas. Vou pedir a Deliane para fazer essa leitura, ok? Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira, que sem mistura se ameaçará fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Apocalipse 14, 9 e 10. As pragas que sobrevierem ao Egito, quando Deus estava prestes... Sobrevieram, né? As pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes da libertação final do povo de Deus. Eu, quando li isso aqui pela primeira vez, eu entendi que não tem como nós encararmos essas pragas como alguma coisa alegórica. Ela diz que há uma semelhança com aquelas pragas que caíram no Egito. Então, a semelhança está aí, é a mesma coisa, é uma semelhança física, não é? Aquele fenômeno vai se repetir no nosso tempo agora, tá certo? Pode continuar, então, a descrição, Deliane. Diz o autor do Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos: fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue como de morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Apocalipse 16, 2 e 3. Então, ela deixa claro que isso aí não é alegórico, realmente essas chagas são físicas, né? E o mar realmente vai se tornar em sangue, uma parte dele, não todo o mar, mas parte dele, os rios, etc. Né? Depois, nós vamos ver. Então, agora, nós estamos falando da primeira e da segunda. Agora, na terceira praga, é nesta terceira praga que é expedido o decreto de morte, que é a partir da terceira praga, certo? Então, essas pragas enfureceram os ímpios contra os justos. Essas quais? As 2 primeiras, certo? Aí ela, inclusive, se inclui na visão que ela teve, porque ela estava ali, né, na visão, junto com o povo de Deus, que vai passar por tudo isso, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Aquela mentalidade errada de que o povo de Deus está quebrando a lei de Deus por observar o sábado e não observar o domingo. Então, aquela mentalidade satânica, ela vai ficar mais forte ainda quando o Espírito Santo for tirado da terra. Tá certo? Então, e os rios e fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são estes castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Senhor, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Ou seja, esse é um texto bem conhecido lá do livro de Apocalipse 16, 2 a 6, que como eles estão ali dispostos a derramar o sangue, derramaram o sangue dos inocentes filhos de Deus. Então, essa praga, porque cada praga ela vem na intenção de fazer uma espécie de represália ou uma vingança divina sobre algum tipo de pecado cometido contra o seu povo. E essa, especificamente, é por terem tirado a vida de muitos do povo de Deus e por estarem tentando tirar a vida daqueles que sobraram ali. Então, condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue
como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. Agora ela está falando desses que não podem mais morrer, que não podem mais derramar o sangue, porque Jesus não está mais no santuário, não tem mais intercessor, então não podem morrer, mas eles matariam se eles pudessem matar. Certo? Então, na praga que se segue, é dado poder, agora nós estamos na quarta praga, né? A que se segue, a terceira e a quarta. Então, na praga que se segue, é dado poder ao sol para que abrasasse os homens com fogo. Então, é essa ocasião e não outra. Às vezes acontece, algumas ocasiões aí, que andou esquentando muito, a atmosfera, o sol muito quente. De vez em quando eu recebi algumas ligações. Pastor, será que isso aí já é a praga? Será que essa praga aí do sol aquecendo e tal? Então, inclusive, eu decidi fazer essa semana de eventos finais para mostrar que esses acontecimentos agora eles não têm nada a ver com as pragas. Eles são aqueles acontecimentos prévios, nós estamos no período das grandes calamidades. As pragas só caem lá no final, quando nós estivermos vivendo a angústia de Jacó, quando não tivermos mais intercessor no santuário celestial. É a partir dali, então, que começam essas pragas. Então, nessas pragas, ele diz, e os homens foram abrasados com grandes calores. Apocalipse 16, 8 e 9. Os profetas, assim, descreveram a condição da terra naquele tempo terrível. E a terra está triste, porque a colheita do campo pereceu. Todas as árvores do campo se secaram, e a alegria se secou entre os filhos dos homens. Ok? Bom, ainda na quarta praga, agora vou pedir a Deliane, que aqui tem uma observação interessante. Por favor, Deliane. Estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Grande conflito, 628 e 629. Imagina, se todas as águas do planeta se tornassem sangue, em pouco tempo a humanidade pereceria, né? Então, ela diz que essas pragas não são universais, elas vão cair onde aquele castigo ele foi mais necessário, porque o pecado que esse castigo está repreendendo ele foi mais abundante ali naquela área, né? Então, voltando aqui, nós estamos vendo aqui o grande conflito, agora ainda na quinta praga, né? Com brados de triunfo, zombaria e imprecação, multidões de homens maus estão prestes a cair sobre a presa. Quando eis um denso negror, que aí é a próxima praga, né? Um denso negror, mais intenso do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Então, o arco-íris, resplandecendo com a glória do trono de Deus, atravessa os céus e parece cercar cada um dos grupos em oração. Aqui, irmãos, tem uns pontos bem interessantes. Eu já li o grande conflito várias vezes, né? E esse ponto aqui sempre me chama muita atenção. Você imagina, a Terra vai estar num negror, é um negror forçado. Por quê? Porque a atmosfera, o tempo, na verdade, será durante o dia. E esse negror vai vir durante o dia. Então, vai escurecer, mas essa escuridão é uma escuridão provocada pela praga. Então, a noite, o dia vai se transformar em noite como uma praga. Então, essa praga vai ser aquela praga de trevas palpáveis, né? Aquela escuridão que você não consegue enxergar uma folha diante do nariz. Então, no meio dessas trevas, aparece agora o quê? O arco-íris. Só que o arco-íris, numa tal dimensão, de uma tal conformação, que aqueles grupos separados em oração, em angústia, buscando o poder de Deus, eles serão revestidos por aquele sinal. Não é? E acontece uma coisa interessante que ela diz assim, as multidões iradas subitamente se detêm, silenciam seus gritos de mofa. É esquecido o objeto de sua ira sanguinária. Em terríveis pressentimentos contemplam o símbolo da aliança de Deus, anelando pôr-se ao amparo de seu fulgor insuperável. Quer dizer, aí eles vão ver, olha, essa gente está sendo protegida por Deus, olha lá o sinal de Deus. Aí eles mesmos anseiam, né? Eles gostariam de estar envolto naquela proteção, naquele cuidado. Ok? Ainda na quinta praga, a irmã White diz assim,
É à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento de seu povo. É à meia-noite. E é muito interessante. Por que é à meia-noite? Se eu perguntar para você, a gente tem uma cultura, é uma cultura universal. Essa cultura, ela acontece em todos os países do mundo. Quando vai haver alguma mudança, por exemplo, aumento da gasolina, ou baixar o preço da gasolina, que é muito raro, né? É mais aumentar. Quando vai acontecer normalmente uma mudança na economia, normalmente aquele decreto, aquela medida entra em vigor à meia-noite. Vocês já observaram isso? Sempre à meia-noite. A mesma coisa vai acontecer com o decreto de morte. O decreto de morte ele vai ser promulgado possivelmente durante o dia, quando as assembleias estiverem reunidas, só que ele vai entrar em vigor à meia-noite de algum dia. Ok? Então, ele vai entrar em vigor, ou seja, as pessoas vão ter direito de matar qualquer guardador do sábado a partir da meia-noite de um determinado dia. Aí, é bem curioso que a irmã White diz assim, é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para o livramento do seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua força. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Está lá no Grande Conflito, 635, 636. A lei de Deus, aqui na quinta praga, isso que a quinta praga vai acontecer muita coisa, né? A lei de Deus aparece no céu. Aparece, então, de encontro ao céu, uma mão segurando as duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Então, você imagina aqui, no céu, né? Nessa quinta praga, aparece lá no céu, a mão de Deus segurando as tábuas da lei. E a irmã White diz que o quarto mandamento ele estará brilhando, haverá um foco de luz muito forte. E as pessoas serão capazes de ler. Porque, sabe, irmãos, essa questão de você ler um outro idioma, Deus faz um milagre e qualquer um vai poder ler. Eu não sei com que idioma será. Talvez o brasileiro vai ler em português, o hebreu vai ler em hebraico, o argentino vai ler em espanhol. Eu não sei. Eu sei que todos serão capazes de entender o que está escrito lá nessas tábuas da lei, eles vão entender e vão realmente reconhecer o erro, né? Diz o profeta, os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai, proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. Olha só que coisa tremenda, né? Aí as pessoas vão ver que não tem como argumentar contra isso, né? A mão abre as tábuas e vence os preceitos do decálogo como que traçados com pena de fogo. Olha só, irmãos, que coisa interessante, né? Traçados com pena de fogo, ou seja, vai ser uma visão assim tremenda, né? Alguma coisa que a gente não é capaz de imaginar. Ela diz, as palavras são tão claras que todos a podem ler. Olha, é interessante isso, porque vai aparecer para todo mundo ler. O americano vai ler, o alemão vai ler, o japonês vai ler, o chinês vai ler, o árabe vai ler, o brasileiro vai ler. Não é? Então, vai ser assim realmente uma coisa miraculosa, todos vão poder ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia. E os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da Terra. Que maravilha, né? Está lá no Grande Conflito 639. Ainda na quinta praga vai acontecer algo assim tremendo também, que agora as pessoas que foram enganadas, elas vão se revoltar, vão se voltar contra aquelas pessoas que as enganaram. Não é? Então, agora os membros das igrejas, esses membros que viram uma vez a luz, conversaram com o adventista do sétimo dia,
leram o material da igreja, ficaram encantados, mas chegaram lá na igreja, pastor, estou estudando com a adventista, não faz isso não, esse povo aí é herege, aí eles guardam a lei de Moisés e tal, não é? E aí começa agora a tirar da cabeça das pessoas de continuar absorvendo a verdade, né? Então agora haverá um terrível clamor, as pessoas vão dizer, estou perdido, eternamente perdido. Homens ficarão com vontade de despedaçar os pastores que pregaram falsidade e condenaram a verdade. São eventos finais, na página 247. Né? Todos se unem em acumular suas mais amargas condenações contra os ministros. Pastores infiéis profetizaram coisas agradáveis, levaram os ouvintes a anular a lei de Deus e a perseguir os que a queriam santificar. Agora, em seu desespero, esses ensinadores confessam perante o mundo sua obra de engano. As multidões estão cheias de furor. Estamos perdidos, exclamam, e vós sois a causa de nossa ruína. E voltam-se contra os falsos pastores. Aqueles mesmos que mais os admiravam pronunciarão as mais terríveis maldições sobre eles. As mesmas mãos que os coroavam de lauréis levantar-se-ão para destruí-los. As espadas que deveriam matar o povo de Deus são agora empregadas para exterminar os seus inimigos. Imaginem só, irmãos. Ao mesmo tempo que será uma grande decepção, não é, para essas pessoas, vai ser também uma espécie de vingança da ira divina contra esses líderes religiosos que não foram sinceros e que atacaram o povo de Deus. Né? Eu mesmo já tive desprazer muitas vezes depois de mostrar a verdade para as pessoas felizes, contentes, né? E de repente, cortam até o relacionamento comigo. Não, meu pastor falou que não é mais para continuar estudando e a pessoa deixa até de falar comigo. Isso já aconteceu várias vezes, né? Várias vezes. Então, esses homens, eles terão que dar conta. Nessa ocasião, aqueles que estiverem vivos, eles vão ter que dar conta a essas pessoas dos enganos que eles pronunciaram, dos enganos que eles arquitetaram. Né? Em muitos seminários evangélicos hoje, eles passam boa parte do tempo, ao invés de fazer estudos exegéticos, ao invés de estudarem a Bíblia com profundidade, eles ficam se ocupando em treinar os pastores que vão para o seminário em como combater os adventistas do sétimo dia. Né? Isso aí é uma tradição já longa, de muito tempo. Infelizmente, isso é uma realidade. Né? Bom, a sexta praga, Apocalipse 16, 14, eu vou pedir a Deliane para fazer essa leitura. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. O texto lá diz que eles saem aos reis do mundo inteiro a fim de juntá-los, né, para a peleja do Deus Todo-Poderoso, né, a juntá-los no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, o texto de Apocalipse 16 diz que da boca do dragão ali saem três espíritos imundos, né, semelhantes a rãs. Então, esses espíritos é que vão aos reis do mundo inteiro a fim de enganá-los. Né? São os espíritos aí que instigam os movimentos religiosos e os colocam contra o povo de Deus. O Espírito de Deus está gradualmente se retirando do mundo. Satanás também está concentrando as forças do mal, dirigindo-se aos reis do mundo inteiro para reuni-los sob seu estandarte e prepará-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículo 14. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, pastor, o Espírito Santo está se retirando da terra, então nós não vamos ter o Espírito Santo para ajudar a gente, não vamos ter o conforto. Então, notem, eu já falei sobre isso essa semana, mas eu vou repetir. O Espírito Santo vai se retirar porque ele não vai ter mais a quem impressionar. O Espírito Santo é que impressiona os corações. O Espírito Santo é o que converte. Então, ele não vai se retirar do povo de Deus. Ele vai se retirar da terra porque ninguém mais vai aceitar o toque do Espírito Santo. As pessoas já se decidiram contra ele, já se decidiram contra a verdade, já se decidiram contra Deus. Então, o Espírito Santo não tem mais o que fazer.
Ele não pleiteia mais com essas pessoas. Mas conosco, com aqueles que são leais, ele estará o tempo todo. Nós seremos impulsionados pelo poder do Espírito Santo, até para poder resistir ao mal. Sem a força do poder espiritual do Espírito Santo, nós sucumbiríamos a toda aquela provação. Então, ele se retira da terra, mas ele se retira do mundo secular, do mundo ímpio, não do povo de Deus. Tá certo? Eu vou pedir a Adriane para ler, então, aqui, agora, Apocalipse 16:15, se referindo ao verso 15. Pode ler, Adriane. Após a descrição que João, em Apocalipse 16, faz desse poder operador de milagres, que ajuntará o mundo para o último grande conflito, os símbolos são deixados para trás e a voz da trombeta dá mais uma vez o sonido certo. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Ok, então o verso 15 está aí, né? Está no próprio texto. Eu ia ler para você, mas não tem necessidade, né? Aqui na sexta praga ainda, a última grande batalha entre o bem e o mal, ok? Se são dois grandes poderes opositores, né? Aí é a luta do príncipe dos céus contra o príncipe das trevas. Então, dois grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. São revelados porque agora não vai ter mais segredo, né, irmãos? Todo mundo vai ver que realmente existe uma batalha. Não existem mais agora teorias falsas, porque tudo já foi revelado, não é? Não tem mais a falácia do evolucionismo, nem do ateísmo. Agora todo mundo já tem consciência de que a coisa é do jeito que é. Então, de um lado está o Criador do céu e da terra. Todos que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram a apostasia e a rebelião. Então, vai ser muito nítido, não é? Porque do lado do povo de Deus vai haver serenidade, candura, apesar de todos os problemas e dificuldades, vai haver paz interior, muita confiança, muita fé. Aquele mesmo Espírito manifestado em Cristo estará também com o povo de Deus. Por outro lado, no lado dos ímpios, vai se ver o ódio, vai se ver a irritação, vai se ver a vingança, né? O espírito de perseguição. Então, vai ser bem nítido aí, o contraste vai ser muito nítido, certo? Agora, a última batalha, a última grande batalha, que é a batalha do Armagedon. Vou pedir a Adriane para fazer essa leitura, eventos finais de 250. As batalhas entre os dois exércitos são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo, e do resultado do conflito espiritual dependem destinos eternos. Então, todo mundo se concentrará de um lado ou do outro. Nós estamos aqui nessa sexta praga, né? Não vai haver neutralidade, também não vai haver um terceiro partido, não é? Jesus Cristo disse: quem comigo não ajunta, espalha, certo? Então, a irmã White diz em Eventos Finais, página 250 e 251, todo mundo estará em um ou no outro lado da questão. Pode ler, Adriane? Será travada a batalha do Armagedon, e nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos, como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar em nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. O Dr. Hans Larondel, ele tem uma explicação muito interessante sobre a questão dessa batalha do Armagedon. E eu assino embaixo a explicação dele. Um dos maiores teólogos, né? Eu, inclusive, traduzi um livro dele lá no NASP. Um grande homem de Deus, o Dr. Hans Larondel, já morreu há alguns anos. E ele tem uma teoria bem interessante, porque a palavra Ar, do hebraico, significa monte. E o Magedon, né? Magedon vem de Megido ou Megiddo. Era um lugar, eu inclusive estive nesse lugar em Megido, onde Salomão construiu uma espécie de cabeça de ponte. Ali ele colocou ali um quartel ali em Megido. Por quê? Megido era um lugar central na antiguidade, porque o Megido ficava numa área em que todas as caravanas que
que vinham da África ou da Ásia, Europa, tinham que passar por ali. Aquele era o ponto central do mundo naquela época. E ali travavam-se batalhas, porque era a porta de entrada ali dessas três partes do mundo antigo. E então, Salomão foi e colocou ali, eu estive lá nesse lugar, fiz fotos, inclusive, né? Lá tem os lugares ali onde ele guardava seus cavalos, aquela coisa toda. Só que o Armagedon, a palavra Armagedon, ela significa monte de Megido. Só que Megido não tinha monte, não tinha montanha de Megido. A montanha mais perto ali é o Carmelo. Ali mesmo em Megido não tem montanha. Megido era um vale, na verdade era um vale, era o Vale de Megido. Agora, por que o Senhor Jesus mandou João escrever Armagedon? Por que ele escreveu Armagedon? Por que em vez de monte de Megido, de Vale do Megido, ele escreveu monte de Megido? O doutor Hans Larondel, ele desenvolve uma teologia que eu acho bastante interessante isso, né? Se você pegar uma concordância bíblica e colocar lá a palavra monte, né? A gente com concordância eletrônica hoje é muito fácil, né? Eu, na época que não tinha concordância eletrônica, eu fiz isso com concordância de papel, né? Eu busquei, fiz esses estudos. Se você pegar a palavra monte, você vai encontrar o seguinte, que frequentemente os inimigos de Deus, eles são representados como montes, assim como o povo de Deus também é representado como monte. O povo de Deus normalmente é representado como Monte Sião. O Monte Sião que não se abala. Não é o monte que não se abala. O que não se abala é o povo de Deus que vive em Sião. Então, o Hans Larondel desenvolve essa teologia muito interessante, que ele diz o seguinte, que todos aqueles montes que se voltam contra o Monte Sião são os inimigos de Deus que se voltam contra o povo de Deus. Então, você tem essa teologia do monte. Por que é usado, então, a palavra monte? Larondel, então, ele explica o seguinte, que nós temos aqui dois montes em luta. Você tem o Monte Sião e você tem o Monte do Mundo. Que você tem o monte, o povo de Deus, aquele que escolheu servir a Deus, é que você tem o monte de Satanás, aquele que escolheu servir a Satanás. Então, na verdade, ali não está se referindo a monte porque não tem monte ali, ali tem vale. E ali era um lugar de batalhas, grandes batalhas que se travavam ali. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que duas grandes porções, ou dois grandes partidos, o partido do bem e o partido do mal, estariam nesse vale trocando essa guerra cósmica, essa última batalha, essa guerra que vai precisar da intervenção divina. Por isso que ele tem o nome de Armagedon, porque une a noção de batalha do Vale de Megido com a noção de monte, do monte profano e do monte santo. Ok? É isso que quer dizer, então, essa grande batalha. Né? Ela diz assim, todo mundo estará em um ou no outro lado da questão. Certo? Não tem como escapar, né? Todos estaríamos lá. Bom, e finalmente a sétima praga. Aí na sétima praga vai acontecer a chamada ressurreição especial dentro dessa última praga. Certo? Eu procurei colocar assim numa ordem cronológica, deu um pouquinho de trabalho, né, e tal, mas eu consegui com a graça de Deus. Então ela diz assim, abrem-se as sepulturas de muitos que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aí ela cita Daniel 12:2, são palavras de Daniel 12:2, ela cita no contexto todo. Aí ela continua, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, saem do túmulo glorificados para ouvirem o consenso de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Bom, quem são esses? Todos aqueles que morreram com a fé na mensagem do terceiro anjo. Ou seja, isso, eu vou dizer assim, de 1843 para cá. Certo? Porque a mensagem do terceiro anjo... Vamos colocar... Eu estou colocando 1843 porque foi ali que começou a pregação do advento. E aqueles que estavam ali, em 1843, pregando com fé na volta do Senhor Jesus Cristo, vários deles continuaram, então, em 1844, vieram fazer parte, então, do povo do advento, certo?
Por isso que eu ponho um pouquinho mais adiante, 1843. Mas, se você quiser, você pode colocar 1844. Certo? Então, todas as pessoas que morreram desejosas de ver Jesus voltar, que pregaram as 3 mensagens angélicas, que viveram isso, é o caso, por exemplo, do meu avô, da minha avó, da minha mãe, da minha sogra, do meu pai, né? E de tantos outros que morreram com fé, querendo ver o Senhor Jesus voltar, mas não conseguiram ver, morreram antes. Então, a irmã White diz que aqui na 7ª praga, abrem-se as sepulturas, e esses que morreram com fé na mensagem do 3º anjo, eles vão ressuscitar para ver o Senhor Jesus Cristo voltar. E uma coisa interessante que ela diz ali no livro Grande Conflito é que a ressurreição deles vai acender o brilho nos olhos daqueles que estarão vivos passando pela angústia de Jacó e pelas grandes provações. Eles vão se sentir confortados para verem que aquela promessa ali da ressurreição especial se cumpriu. Sendo que eles não são os únicos que vão ressuscitar na ressurreição especial. Jesus também prometeu que uma outra categoria iria ressuscitar. Vou pedir a Deliane para ler. Os mesmos que o transpassaram, Apocalipse 1, verso 7, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, vocês imaginam ali Jesus diante de Pilatos, Anás e Caifás, né? Aquele soldado que esbofeteou Jesus, não é? Aqueles que colocaram a coroa de espinho, que bateram, que colocaram um manto nele, não é? Enfim, todos aquele próprio ladrão que estava morrendo ali do lado, que falou, você é Cristo mesmo, rapaz, desce daí, você salva-te a ti mesmo, salva a gente também. Tu também vai ressuscitar nessa ressurreição aí para poder ver Jesus Cristo, né? Jesus falou lá para Anás e Caifás que eles veriam o Filho do Homem vindo nas nuvens, né? Então eles vão despertar para poder ver Jesus voltando. Isso aí é uma promessa que ele fez e isso vai acontecer na ressurreição especial. Pouco antes da volta de Jesus, eles vão então ressuscitar. Ok? Agora, a Batalha do Armagedon. Pode ler, Daniela. Em breve será travada a Batalha do Armagedon. Aquele em cuja vestimenta está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conduz os exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Apocalipse 19, 11 a 16. Que maravilha, irmãos. Vai ser... Imagina, essa é uma imagem pictórica do Apocalipse, né? Mas o céu todo, os anjos, o Senhor Jesus Cristo aparecendo ali nas nuvens dos céus, essa terra não vai suportar, porque imagina, quando um anjo aparece, ele já causa um terremoto, porque um anjo é puro, não tem pecado. Quando ele aparece em algum lugar aqui na terra, a terra se fende, a rocha se fende. Imagina o céu inteiro vindo nessa terra de pecado, então isso aqui vai virar um cataclismo, né? Vai tudo se despedaçar pela presença poderosa de Deus, né? Pode ler, Deriane. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se. Seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanha estão a sossobrar. Desaparecem ilhas habitadas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. Imagina, irmãos, olha esse texto que ela fala aqui, olha. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Quando a gente assiste alguma cena de terremoto, né? Normalmente essas cenas que são tiradas de filmes, a gente vê a terra fazendo assim, né? A terra toda fazendo assim. E é exatamente isso que vai acontecer. A terra ela vai flutuar como se fosse assim a onda mesmo do mar, né? Vai ser uma coisa tremenda. Então, a volta de Jesus vai ser cataclísmica. Algumas pessoas enganosamente dizem, se Jesus voltar aqui, matam ele de novo. Jesus não vai voltar assim não, irmãos. Jesus nem vai botar o pé aqui. Né? Nem pode, porque vai estar tudo em convulsão. Vai ser uma coisa realmente tremenda. Né? Vai ficar tudo varrido mesmo. Né? Continua, Adriano.
As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios em que os grandes homens do mundo dissiparam suas riquezas com a glorificação própria desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se, e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado. Então, esse texto mostra que ainda estarão em prisões os filhos de Deus, né? Muitos estarão aí escondidos e no meio de cavernas e nas florestas, mas alguns estarão presos ainda. Mas aí não tem jeito, nessa ocasião vai se romper mesmo, as paredes vão cair e o povo de Deus será liberto, né? Agora, a voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo concerto eterno com seu povo. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. Terra inteira, quer dizer que a voz de Deus virá e o japonês, o alemão, o americano, o brasileiro, o russo, todo aquele que for fiel a Deus vai entender a voz de Deus, vai compreender o que ele estará dizendo, mas para o mundo, para as pessoas aí fora, para os perdidos, vai ser um grande estrondo, um grande abalo, um grande trovão, ok? E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Maravilha, né? Imagine isso. Então, todo o povo de Deus de boca aberta, né? Olhando essa cena. Agora, irmãos, imaginem, chega então o dia maravilhoso, né? Que é a consumação de todas as nossas esperanças. Muitas vezes, irmãos, eu pensei, será que eu vou ver o Senhor Jesus Cristo voltar? Mas pela marcha dos acontecimentos eu tenho esperança, irmão, de ver. Mas eu sei que até chegar lá não vai ser fácil, a gente vai ter que passar por muitas provações. Mas ainda assim eu digo que vai valer a pena. Eu considero um grande privilégio. Vai ser um grande privilégio, irmãos, para aqueles que estiverem vivos e puderem ver o Senhor Jesus Cristo voltar. Apesar de que não vai deixar de ser um privilégio também ressuscitar e ver o Senhor. Mas para aqueles que estiverem vivos, que passarem por tudo e ter aquela alegria de poder levantar a mão para o céu e dizer, Senhor, nós estávamos aguardando a Ti. Não é? E a irmã White descreve isso de uma maneira muito interessante. Ela diz assim, surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra. Falando aqui no Oriente, eu quero chamar vocês aqui para vocês lerem Apocalipse 16 comigo. Apocalipse 16, verso 12, diz assim, derramou o sexto anjo, aqui o anjo está subentendido, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do nascimento do sol ou do Oriente. Os reis que vêm do nascimento do sol ou do Oriente são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A teofania divina normalmente é do norte bíblico, do Oriente, tá certo? Do norte. Ele diz assim, surge logo no Oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem, como aconteceu com Elias, quando a chuva foi chegando na época de Elias. E a nuvem que rodeia o Salvador é a nuvem que rodeia o Salvador e que a distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus na nuvem avança como poderoso vencedor, com antífonas de melodia celestial. Os santos anjos em vasta e inumerável multidão acompanham-no em seu avanço. O firmamento parece repleto de formas radiantes, milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma pena humana pode descrever esta cena. Mente alguma mortal é apta para conceber o seu esplendor. O Rei dos Reis desce sobre a nuvem, envolto em fogo chamejante. Os céus enrolam-se como um pergaminho
e a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem dos seus lugares. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. João 5, 28 e 29. Essa voz ressoará em breve por todas as hortes dos mortos, e todo santo que dorme em Jesus despertará e deixará sua prisão. Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos santos que morreram, hão de ouvir a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Essa é a ressurreição geral. Aquela primeira é especial e essa é a geral. Agora ressuscitam todos, desde Adão, segundo o que ela descreve. Por entre as vacilações da terra, o clarão do relâmpago e o ribombo do trovão, a voz do Filho de Deus chama os santos que dormem. Desperta, tu que dormes. Já imaginou, irmãos? Desperta, tu que dormes. Ele olha para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, brada: despertai, 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 vós que dormis no pó, e surgi. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem, viverão. Amém. Louvado seja o Senhor. Os justos vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. A voz de Deus, foram eles glorificados. Agora tornam-se imortais, e os santos ressuscitados são arrebatados para o encontro com seu Senhor nos ares. Os anjos ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, olha, esse texto aqui é emocionante. Se você ainda não leu o livro Sunlight, eu recomendo que você leia o livro Sunlight. É muito interessante. Criancinhas são levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Quantas mães perderam seu nenenzinho, sua criancinha, não sabe por quê? E muitas vão perder antes do tempo de angústia, de sofrimento, passar por tudo isso. A angústia de uma mãe vai ser uma coisa terrível. Quantas mães desceram aí à sepultura, né, porque se entristeceram pela perda de seus filhos. As mães que estiverem vivas ali, elas vão ter essa alegria de presenciar Jesus voltar. E se ela tiver passado pela morte, ela vai ressuscitar. E ela, quando tiver desperta, ela vai olhar para si e ela vai ver que ela está completamente transformada. E quando ela olhar para frente, ela vai ver o anjo trazendo o filho dela nos braços, dizendo: aqui está o seu filhinho, aqui está a sua filhinha. Imagina, irmãos, que coisa maravilhosa. Amigos há muito separados pela morte reúnem-se para nunca mais se separarem e com cânticos de alegria ascendem juntamente para a cidade de Deus. Que maravilha! A irmã White disse que será uma viagem de 7 dias. E nós vamos ter a oportunidade de conhecer outros mundos, de conhecer coisas que nós nunca imaginamos. Os homens ficam aí lançando foguetes, projetos e tudo mais, para tentar conhecer o universo. Nós não vamos precisar de nada disso. Nós vamos conhecer. Ele vai nos mostrar. O nosso anfitrião, o nosso cicerone, será o próprio Criador. Todos nós, ela diz, ela descreve, ela diz como se ela estivesse lá, porque ela viu em visão. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Bem, irmãos, agora, depois do milênio, nós vamos subir para os céus e lá vai acontecer o juízo judicativo. E lá no céu, durante 1000 anos, Deus vai mostrar quantas vezes ele pleiteou no coração de alguém que não veio. Quem sabe um filho, um irmão, um parente, um amigo. Quantas vezes, olha, quantas vezes meu espírito pleiteou com essa pessoa, mas ela não quis, ela decidiu não vir para aqui. E se eu a trouxesse, ela seria infeliz. Porque não é isso que ela queria. Então, durante 1000 anos, nós vamos examinar cada caso, nós vamos dizer aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos entender que Deus foi justo em todos os seus julgamentos. Aí depois, então, no final do milênio, quando terminar o milênio, virá então o juízo executivo. Aí a gente vai ler aí a partir do Apocalipse 20, para a gente poder entender. A gente pode um dia falar um pouco mais sobre isso, mais pormenorizadamente. Não é o nosso assunto hoje, mas aí a gente pode fazer depois sobre isso. E aí, então,
Os ímpios, eles serão, é a obra estranha do Senhor, eles serão aniquilados, porque eles não vão aceitar de forma alguma viver em santidade. Então, eles vão ser aniquilados ao mesmo tempo em que essa terra vai ser transformada. E ela vai se tornar num jardim. E o Éden vai estar novamente aqui. Deus vai fazer uma tremenda mudança nesse universo. Não dá para entender exatamente como vai ser isso. São coisas que nós vamos passar a eternidade estudando. Mas a Terra, o planeta Terra, vai passar a ser o centro do universo, porque Deus habitará conosco aqui neste lugar, na nova Terra. Vai ser um lugar maravilhoso. Nunca mais vai haver violência, nunca mais vai haver morte, nunca mais uma pessoa vai se indispor com a outra. A amizade será eterna, o amor será eterno. E aí, quando tudo isso se tornar um jardim, então, as únicas lembranças que nós teremos da história do pecado serão as mãos perfuradas e o lado perfurado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a irmã White, ela termina o livro Grande Conflito da seguinte maneira, ela diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Louvado seja o nosso Deus. Bendito seja o nosso Deus. E agora, irmãos, o que devemos fazer? Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Aí digam comigo: eu também irei, conforme Zacarias 8:21. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Estamos quase no lar. Mais um pouquinho de tempo e veremos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Já contemplaram a cidade? Isso foi feito pelo homem, pela imaginação humana. A vida dos remidos será na nova terra. E será maravilhoso viver nesse lugar. Eu fico imaginando que coisa linda não será viver na nova terra. Mais um pouquinho, irmãos, e nós estaremos lá.